que é genial, assim, a ideia do Haeckel, é que ele pôde dividir, ele inventou esses dois termos, filogênese e ontogênese, para substituir uma palavra no alemão. Hoje eu trouxe ela escrita, semana passada eu não pude falar em alemão. Mas o que adianta escrever aqui, né? Legal, né? Tem mais um C-H-T, C-H-X. Geschichte é a história, né? Quem faz história. Isso daqui é desenvolvimento. E aí ele vai falar, ué, mas tem dois desenvolvimentos, tem duas histórias. Por isso que ele cria essas duas palavras, daí ele cunha para resolver isso, o desenvolvimento, a história do ser, do nascimento até a morte, e a história da espécie dele. Ao abordar a história da evolução de modo indiferenciado, então apenas uma parte do que se pode entender pela evolução dos indivíduos organizados vem à tona, que é o que ele chama de ontogenia. Ele queria então estudar a história da evolução das espécies, a filogenia, que faz ver com que os grupos animais passaram por etapas de sucessivas transformações morfológicas ao longo do tempo. Aí olha só essa citação do Haeckel, número 2. O grupo dos vertebrados, por exemplo, passou pela classe dos peixes, pela dos anfíbios, dos répteis, pela classe dos pássaros e dos mamíferos, e cada uma dessas classes passou também por uma série de espécies variadas. Não obstante, tal história da evolução paleontológica dos organismos, que podemos chamar história das famílias orgânicas ou filogenia, se liga de modo mais importante e mais remarcável com outra aba da história da evolução orgânica, que se preocupa com o indivíduo, a ontogenia. A última é estritamente paralela à primeira. Em resumo, a história da evolução individual ou ontogenia é a repetição abreviada, rápida, uma recapitulação da história evolutiva paleontológica ou da filogenia, conforme as leis da hereditariedade e da adaptação ao meio. Então, a teoria da recapitulação, aí tinha outro nome que era Lei Biogenética Fundamental, figura em Haeckel como uma prova de uma espécie de progresso dos seres em direção às formas mais organizadas e mais complexas. A palavra recapitulação, ela não aparece em nenhuma passagem da origem das espécies do Darwin que a gente viu. Enquanto o termo filogenia, e não ontogenia, aparece só na quinta e na sexta edição dela, da origem das espécies, e onde o Darwin faz uma referência direta a Haeckel. O mesmo pode-se dizer do termo evolução. Eles aparecem em um remanejamento na conclusão da última edição, a palavra evolução, um remanejamento da última edição da origem das espécies. Então, para o Darwin, não existe esse desenvolvimento progressivo. E a gente comentou já em algum momento aquela história, aquela camisa lá, que tem camiseta com os macacos, que vai evoluindo e tal, e daí chega no Olavo de Carvalho. Essa coisa é mais haeckeliana, de fazer com que a coisa você vá entendendo que a espécie é superior à anterior. Isso não aparece no Haeckel. E aí o que a gente vê? Que o Haeckel se apropria então, faz uma leitura muito particular do evolucionismo do Darwin. E aí ele começa a extrapolar, e aqui começa a entrar o problema, para a história das sociedades. Esta lei do progresso visível em toda parte na história dos povos, bem na dos animais e das plantas, é também iluminada em suas origens pela doutrina genealógica. No entanto, diferentemente dos outros animais, para o Haeckel, o homem tem uma capacidade de transformação sem limites, biologicamente determinada. Citação número 5. É absolutamente impossível fixar ao saber humano um limite que o homem não possa chegar a atingir no curso do seu desenvolvimento intelectual. Uma perspectiva indefinida de adaptação se abre, então, ao aperfeiçoamento futuro do espírito humano. Em sua obra, a teoria evolucionista confirma um aperfeiçoamento da espécie humana, notadamente no campo intelectual. A premissa do progresso rumo à perfeição
Foi por ele fundamentado a partir dessa teoria da gástrula, que mostra esse primeiro animal hipotético aqui, segundo a qual todos os animais do globo terrestre são derivados de um mesmo ancestral, desenvolvendo-se e exprimindo nas diferentes formas animais. E a espécie humana seria a forma mais elevada. Aí, enfim, aí tem vários estudos que ele vai fazendo. Eu vou pular muitas coisas aqui, porque eu quero chegar quando ele extrapola essas constatações para as sociedades humanas. Partiu, assim, do princípio de que as leis do desenvolvimento da humanidade têm por base um direcionamento para a especialização e aperfeiçoamento comparando todos os fatos humanos no mundo, comparando todos os fatos humanos no mundo com os fenômenos animais, uma vez que são as mesmas leis que governam eles. Para Haeckel, vê-se facilmente na história dos povos uma crescente variedade da atividade humana, tão bem quanto na vida do indivíduo, das famílias e das nações. Essa variedade, eu citei ele aqui, essa variedade se deu devido ao progresso incessante da divisão do trabalho na espécie. Olhem que legal essa citação, que legal não, né? Ela causa um pouco de arrepio. Número 11. O que nos surpreende quando nós consideramos os esboços mais antigos e mais imperfeitos da civilização humana é uma grosseria, uma simplicidade, quase em toda parte uniformes. Ao contrário, nos períodos históricos que surgiram, nós observamos uma grande variedade de costumes, de usos, de instituições das diversas nações. A evidência desse fato é exemplificada por Haeckel através da fisionomia humana. A número 12. Nas raças humanas mais inferiores, os indivíduos se parecem incrivelmente em sua maior parte, que frequentemente viajantes europeus não chegam a distingui-los uns dos outros. Já nos povos bastante civilizados, a disparidade de fisionomia nos indivíduos pertencentes à mesma raça é tal que, bem raramente, nós somos expostos a confundir dois rostos um com o outro. Estão percebendo o que ele está falando? Ele está falando de humanos nos dois, só que ele está dividindo em superiores. Olha aí, ó. Aqui você tem uma classificação bem boa nesse sentido. Hotentote. Eu falei da Vênus Hotentote já? Falei, não lembro, que era uma mulher da África do Sul que foi levada para a Exposição Universal de Paris como tipo uma raça paralela. E era uma mulher negra. E ficou sendo exposta. E ela estava no Museu de História Natural até 1990, eu acho, 2000, não sei. Só que já guardadinha, mas ela ficou exposta até a década de 70, o corpo embalsamado. E ela foi enterrada no lugar onde ela nasceu faz pouco tempo, uns 10 anos. Então, aqui está esse grupo étnico, essa mistura de grupos étnicos com classificações animais. Né? Negro, australiano, malaio, mongol, não consigo ler, ártico, americano, não sei. Mas o que importa é que chega aqui no Homo mediterrâneos, né? Pessoal ali do Cáucaso. Aqui um outro esquema. Isso daqui estão no livro do Haeckel, tá? São prints que eu tirei. Homens macacos, homens primitivos, hotentotes, negros, japoneses aqui, ó, coreanos, chineses, australianos, americanos, mediterrâneos, bascos, semitas e um dos germânicos. Olhem aqui, ó, a linha. Tá bem em cima aqui, ó. E aí o que acontece ao longo do desenvolvimento? O que acontece ao longo do desenvolvimento? Você repete o quê? Né? Você vai se emancipando disso daqui. Então, o Haeckel ia dando margem para poder se construir, poder se fazer esse tipo de construção. Olha só que legal a citação
Eu vou parar de falar que legal porque está gravando, né? Aí depois cortam. Número 13. No conjunto, o movimento evolutivo da humanidade inteira se mantém progressivo na medida em que o homem se afasta mais e mais de seus ancestrais pitecoides e se aproxima ao mesmo tempo do objetivo ideal ao qual ele tende. Vocês vão ver semana que vem quando eu trazer um texto do Freud aplicando isso daqui. Vai doer. Quero só mostrar mais um desenho aqui, ó. Qual é o objetivo ideal ao qual ele tende? É a razão. A razão humana, a cultura elaborada, as artes. O Haeckel escreve um livro de popularização que chama Monismo, porque monismo, para entender que a vida é o oposto ao dualismo, né? É o monismo? É, dualismo. Né? Que a vida material mesmo, assim, né? Profissão de fé de um naturalista. E nesse livro ele vai mostrar que eu não sei se eu coloquei alguma coisa desse livro aqui. Não coloquei para vocês. Mas quando ele vai descrevendo para onde marcha a humanidade, é para a complexidade da cultura. Mas é isso, né? Que cultura é essa que ele está vendo como complexa? E aí é sempre a cultura europeia, branca, etc. Né? E aí, enfim, o Canguilhem vai fazer umas leituras disso, fazendo uma analogia com Augusto Comte, que vai fazer também 3 estágios evolutivos da humanidade, que é teológica. Você lembra? Alguém lembra? Pois é. É legal ler, porque é interessante ver como isso está impregnado na filosofia contemporânea, no nosso jeito de pensar, né? Essa ideia de que a história marcha para algum lugar, né? Eu estou seguindo ele, mas é que... Sim, sim. Dá para saber um pouco que eu... Sim, e se você vai ler o livro dos espíritos do Allan Kardec, ele também vai mostrar, vai fazer perguntas, não que os espíritos respondam isso necessariamente, mas ele vai fazer perguntas para os espíritos se os europeus são melhores, são mais evoluídos ou não. Então ele também está preocupado em fazer esse tipo de pergunta. Não sei se qual o fim, o que ele vai fazer com essa resposta que o espírito vai dar, mas só para vocês verem que lá que é um movimento do século XIX, esse tentar mostrar ou desqualificar a ideia de que ali existe o suprassumo da humanidade. Então é um pouco isso que a gente... Essa extrapolação das conclusões biológicas para a cultura que a gente vai tentar ver, para a psicanálise que a gente vai tentar ver na semana que vem. Essa história do desenvolvimento progressivo, ou dos movimentos regressivos, a recapitulação. Então, cumpre verificar que a gente consiga entender como na obra de Freud ele se baseou em tal modelo para suporte para seu entendimento do patológico. E aí como esse modelo também implica em algumas... da base moral para o Freud julgar algumas coisas do caso Dora. Né? E ao mesmo tempo, o que é bastante curioso na psicanálise é como que com esse modelo aqui ele conseguiu construir uma clínica da singularidade. Conseguiu uma clínica que reconhece a singularidade de cada pessoa. É como se existissem 2 Freuds aí. Por isso que, assim, o meu objetivo não é criticar o Freud, não é falar bem dele, é só mostrar o Freud. Aqui, só para, antes de vocês irem para casa, descansar, ou para a praia, não sei. Aqui, uma árvore, né, também, ó, os homens, tá, em cima. E esse aqui que eu gosto muito, que o Vini falou que é um desenho muito bonito. O Haeckel tem um livro chamado A Arte das Formas da Natureza. É lindo o livro, lindo. Tem desenhos coloridos maravilhosos, que era tudo com ilustração, né? E, enfim, ele custa R$1.000, esse livro. O que a gente vê aqui de bonito? Tem 2 tabelas, será que... Saiu. Primeira espécie humana superior, mediterrâneos, 4 raças, né? Semitas, bascos, caucasianos e indo-germânicos. E aqui, segunda espécie humana superior, né? Em segundo lugar, mongóis, que são os mongóis, né? Indo-chineses, coreanos, japoneses, altaicos e... não consigo ler, não sei o que é.
esboço hipotético da origem monofilética e da distribuição das 12 espécies de homens sobre a Terra a partir da raiz do tronco lemuriano, dos lêmures. Sabem o que são os lêmures? Então, depois vocês pesquisem, mas é onde começou. Aí aqui, ó, aqui, hotentotes, que começam. E daí, os lêmures, lemurianos e tal. E aqui ele vai fazendo essa escala, não sei se está dando para ver porque tem um computador na frente, mas uma escalinha, né? Os papuas, hotentotes, negros, australianos, malaios, mongóis, americanos, mediterrâneos. E aí aqui a gente tem o que melhor a gente pode esperar da humanidade. Por isso tem tanta gente fazendo passaporte e indo embora. Então é um pouco isso que a gente vai ver como isso aparece semana que vem, mais especificamente na psicanálise. Eu lamento o frustro para quem leu o Freud hoje especificamente, mas é porque senão a gente não ia conseguir desenvolver exatamente. A partir da semana que vem ia ser, eu estou tirando isso a partir de um achado da minha cabeça. Então o que a gente vai ver já é a partir de um achado mais concreto assim, da biologia evolutiva.